Vocês sabem, todos, né, os paroquianos, o pessoal de casa que nos acompanha também, que por um tempo eu fui capelão militar, né, por um bom tempo. E tive a oportunidade de servir na Força Aérea Brasileira, em diversas unidades da Força Aérea. E os militares têm muitos jargões, aquelas frases que são muito comuns entre eles. Uma delas é a seguinte frase: sempre que a gente, por exemplo, você vai ganhar alguma coisa, que você tem a sensação de que você está recebendo alguma coisa, essa alguma coisa que você recebe, vem sempre junto com ela uma responsabilidade. E aí tem a famosa frase do militar: nada é de graça. Mesmo quando a gente estava recebendo ali um benefício, uma promoção, uma coisa aparentemente que você só está recebendo, só estava recebendo, junto com aquilo que você recebia de benefício, de graça, de bênção, vinha sempre acompanhado uma tarefa, uma função, uma responsabilidade, uma missão. E eu acho que a frase hoje, nada é de graça, muito usada lá no ambiente da caserna, né, entre os militares, é uma frase que se aplica muito ao texto de hoje. Nada é de graça significa que o que nós recebemos do Pai do céu. Ele não precisa de nada que a gente possa devolver, mas não é de graça no sentido que o que aqui se recebe, aqui se multiplica. A gente não pode receber para enterrar, receber para deixar parado, mas a gente recebe para multiplicar. E a lógica do Pai do céu é assim: quanto mais eu multiplico, mais eu tenho, porque sei que eu me tornei um canal de graças e bênçãos para aqueles que me procuram, porque reconhecem em mim um multiplicador sempre disposto a oferecer aquilo que eu recebo e a oferecer já multiplicado. O contrário também vale. Aquele que recebe e não multiplica, para ele se deixa de oferecer, exatamente porque ele guarda para si, não multiplica, esteriliza, retira a fecundidade daquilo que recebeu e mata de alguma forma, assim como não garante esse processo de multiplicação da bênção, do benefício e da graça de Deus. A palavra de hoje, o evangelho que a gente acabou de ler, ele retoma a versão de Mateus, da parábola dos talentos, só que não se fala em talentos, se fala em moeda, as 100 moedas, não se fala num administrador, mas num rei. Então é o rei que distribui as 100 moedas, e aí o pessoal recebe as moedas, 2 daqueles que receberam as moedas multiplicam, 1 não multiplica. E ele não multiplica porque tem uma opinião acerca do rei, que ele é um homem severo, que colhe onde não plantou, que ceifa onde não semeou. E aí ele prefere enterrar, guardar, não multiplicar, esconder, de alguma forma ali deixar a coisa enterrada. Então, portanto, ele torna estéril, ele não fecunda, não multiplica, não abre. Só um minutinho. O que ele recebeu aos outros, e acaba sendo, portanto, um péssimo gestor, porque ele fecha, e não exatamente porque ele multiplica. O que fica claro da resolução final, né, do rei ele tirou daquele que não multiplicou e entregou para aquele que multiplicou. A ideia não é, ele deu para quem tem mais, tirou de quem tem menos para dar para quem tem mais. Não, a ideia é, tirou de quem não multiplicou para dar para quem iria multiplicar. Então, há um convite, a gente já falou sobre ele no domingo, e eu renovo esse convite hoje, no sentido de sermos capazes de multiplicar, não enterrar. O que Deus nos deu deve ser para a gente oportunidade de servir, de ajudar, de multiplicar dons, talentos,
Começar pela nossa casa, né? Às vezes nós oferecemos aos de nossa casa não o que Deus nos deu, mas o que o mundo deu e que a gente não gosta, ou que a gente não... né? Então a gente não oferece aos mais próximos, aos de nossa casa, o melhor de nós, multiplicando aquilo que a gente recebeu de Deus. Mas a gente oferece às vezes o pior de nós, né? Amarguras que a gente experimentou no mundo, rancores que a gente experimentou no mundo, agressividade que a gente experimentou no mundo. E aí aqueles talentos, que eram talentos para serem multiplicados, que eu recebi dentro de casa, eles acabam ficando enterrados, não são multiplicados. Os de nossa casa, os nossos amigos do trabalho, os que dividem conosco a vida, não têm acesso a graças e benefícios que eu tive e recebi para multiplicar. No final das contas, eu faço morrer os dois, né? Porque eu não recebo mais porque não multiplico. E aquele que pensava em receber por mim, não vai receber porque eu enterrei e não multipliquei. Então, duas pontas ficam sem aquele benefício que o Senhor me deu para que eu multiplicasse, fosse enriquecido com mais e multiplicasse mais. Essa é a lógica, né? do que seria o deslocamento, a transição, a lógica, a logística mesma da graça de Deus. E a gente interrompe isso criando uma barreira quando não multiplica. Então desejo a todos aí na nossa reflexão de hoje, que renovando a reflexão de domingo, a gente entenda essa nossa tarefa de não enterrar, nem por medo. De alguma forma havia, pelo menos ele usou como culpa, como razão, transferiu a culpa para a severidade do rei, usou como desculpa o medo. Nem o medo justifica o gesto de enterrar. Dons, talentos, graça, moedas são feitas para multiplicar, não para enterrar. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão e o canto.